da nossa reunião, porque é uma reunião, né, que depois a gente pode assisti-la novamente, pode rever alguns pontos, eu depois mando o link para as diretoras, né, das unidades e aqueles diretores das sedes, né, das escolas em formação, então aí Barra da Tijuca, São Paulo, Curitiba, podem solicitar-me também, tá bom? Nós, com muita alegria, que a gente começa a primeira plenária aí do ano de 2022, já vendo o nosso congresso se aproximando. Daqui a alguns dias vai faltar só um ano. Então, realmente é uma grande emoção, né? Nós pensarmos aí nesse bem que nós queremos fazer a todos os educadores e a todos os alunos que possam, cliquei errado aqui, que possam beneficiar-se, né, dessa pedagogia. Então, nós hoje, falando aí do nosso congresso, já marcando bem a nossa data, né, que será nos dias 19 e 20 de maio de 2023, aqui em Belo Horizonte, mas, na verdade, em todas as sedes, em todas as cidades, em todos os países que tiverem algum inscrito. Outro dia estava me recordando, né, que tem uma cunhada minha, uma cunhada que faz um curso de italiano com uma professora italiana que está lá, né, que mora ainda na Itália. Eu falei assim, uma italiana a gente vai ter, porque eu vou fazer a difusão do congresso com ela, né? Então, que a gente possa levar essa palavra de bem, né, a muitos educadores. E para isso a gente está se empenhando em realizar tudo, pelo menos em 3 línguas, né? Português, espanhol e inglês. As comissões, as subcomissões, né, estão trabalhando ativamente. Então, nós temos uma comissão organizadora internacional, né, que tem subcomissões também com a participação de todos os países, para que a gente possa trabalhar muito sobre os trabalhos escritos. Qual que é a mesma data para a gente entregar os trabalhos? Todo mundo lembrando? Então, né? Vou nem falar. A subcomissão de plenárias e publicações e a de divulgação, porque o nosso objetivo é divulgar essa pedagogia a muitos seres, né? Então, nós temos as orientações dos trabalhos escritos, vamos enviar um complemento falando da página de rosto, e aí, agora sim, já que a gente já fez esse esforço mental, a data do prazo para entrega, que é no dia 15 de agosto. Por quê, né, nesse dia 15 de agosto? Porque nós precisamos desses trabalhos para ler, selecionar e organizar as nossas plenárias durante o Congresso. Ele será um resultado desses trabalhos escritos. E a divulgação, muita divulgação, aí até setembro, da pedagogia logosófica, que as pessoas que a gente conheça se interessem por essa pedagogia, para que depois a gente possa, a partir de outubro, já ter ações específicas para a divulgação do Congresso. Cada um se perguntar, né, como que eu posso colaborar, como que eu posso participar, e mais do que como que eu posso, como eu vou participar desse momento, desse movimento tão importante, né, aí para a educação, que com certeza a gente sabe pelos resultados que temos obtido, que quem se beneficia mais com essa pedagogia somos educadores e alunos. Hoje, então, nós começamos a primeira plenária aí com a coordenação da Cidade Nova, e depois, em maio, Buenos Aires, e aí, por aí em diante, as nossas plenárias com esse gostinho cada vez mais afinado, né, dessa plenária do Congresso. Então, boa plenária para todos nós.
Cristiane, é com você. Boa noite, queridos professores. Buenas noites, né? Os professores que estão fora aí do Brasil. Meu nome é Cristiane, sou coordenadora da educação infantil aqui da Cidade Nova. Estou muito feliz e grata pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco das experiências que temos vivido na nossa unidade. Estamos realizando muitos esforços para cumprir nossa missão, seguindo os grandes preceitos da pedagogia logosófica. E um destes preceitos que nós temos assim com muito carinho no nosso coração é o educar para a vida. Quando falamos em educar para a vida, nos referimos a um processo de desenvolvimento integral dos alunos, isto é, um trabalho que abarque a sua configuração bio-psicoespiritual, em especial os seus sistemas mental e sensível. E como fazemos esse trabalho com os nossos alunos? É sempre uma pergunta que todos querem saber, né? E como fazemos esse trabalho? Ah, queridos professores, são muitas iniciativas, e entre elas está o despertar neles o querer ser bom com inteligência, principiando por serem melhores a cada dia. Uma outra iniciativa muito importante é favorecer o desenvolvimento pleno de suas funções de pensar, estudar e realizar, através de atividades lúdicas e bem ao gosto das crianças. Uma outra iniciativa despertando neles o anelo profundo de colaborar e servir à humanidade. Nós, docentes, temos na mente e no coração que para conduzirmos esse trabalho de educar para a vida, é fundamental realizá-lo ao mesmo tempo em nós mesmos. É importante também que o docente construa uma ponte afetiva com seus discentes e seja exemplo do que ensina, despertando neles a segurança e a confiança naquilo que aprendem. González Pecote nos ensina que a aplicação da pedagogia logosófica produz a união perfeita dessas duas forças, o conhecimento e o afeto. Uma estimulando poderosamente a inteligência, a outra fortificando em alto grau o sentimento do homem, os sentimentos do homem. Essa ponte de afeto, ela se constrói no dia a dia da escola, no olhar atento e afetuoso do professor, no estar com consciência com cada aluno, observando sua modalidade, suas necessidades e capacidades. No dia a dia do professor e aluno, aproveitando e criando as mais ricas oportunidades para que ambos possam se observar para aprender, ensinar e realizar. Na nossa unidade, estruturamos e organizamos as diferentes situações de aprendizagem com o objetivo de garantir o trabalho da pedagogia logosófica juntamente com os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos na Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, que são o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, através das interações, das experiências e brincadeiras. Vou falar agora as professoras Nirvana e a professora Pamela, que vão relatar o trabalho que elas estão realizando, unindo esses dois pilares muito importantes, a pedagogia logosófica e os direitos de aprendizagem. Professora Nirvana? Boa noite, queridos professores. Eu sou a professora Nirvana, leciono no Infantil 4, na unidade Cidade Nova. Vamos apresentar, primeiramente, os objetivos do trabalho que foi desenvolvido com os nossos alunos. Levar o conceito de pensamento, apresentar a analogia da mente como casa mental e dos pensamentos como os hóspedes mentais. Favorecer para que os alunos aprendam a observar e identificar os seus pensamentos e vivenciar o conceito na própria vida.
Inicialmente, exploramos o conceito que a logosofia nos ensina, aplicando o método logosófico em suas diferentes etapas. Quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, localiza-os em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores. Como recurso para levar o conceito, utilizamos a contação de histórias, sendo algumas delas Chico, o Valente, Uma Batalha Diferente e Quer Conhecer Minha Casa? Com estas histórias, levamos o conceito de pensamentos mandões e a analogia da mente com a nossa casa mental. Explicamos que os pensamentos são como as pessoas que convidamos para entrar em nossa casa, os hóspedes mentais. E levamos a seguinte reflexão: convidamos qualquer pessoa para entrar em nossa casa? Deixamos entrar quem não conhecemos? Aproveitamos o momento para falar também sobre os pensamentos bons, os úteis, que nos fazem bem e felizes, e os pensamentos ruins, os negativos, que não nos fazem bem. Refletimos sobre a importância de defender a mente dos pensamentos negativos. Levamos para a sala de aula uma casinha de madeira e explicamos que ela representaria a casa mental. Ao lado da casa, colocamos 2 jardins, um com carinhas felizes, representando os pensamentos bons, e outro jardim com carinhas tristes, representando os pensamentos não tão bons. Convidamos então os alunos a ficarem atentos aos seus pensamentos e a só deixarem entrar em sua casa mental os que fossem bons, que os fizessem bem e os deixassem felizes. Por meio de uma atividade prática, os alunos foram convidados a confeccionarem uma casa mental e a registrarem 2 pensamentos que normalmente observam no seu dia a dia. Um bom, que o aluno iria se esforçar para cultivar, e outro ruim, que ele não deixaria entrar. Era hora de expressar um pouco do que já haviam compreendido e observado no seu interno. Convidamos, então, um aluno de cada vez para ir à mesa da professora para registrar os hóspedes mentais de suas casinhas. Algumas das respostas referentes aos pensamentos bons que eles iriam cultivar foram: colaborar com o papai e a mamãe, esforço, amizade, afeto, alegria. Quanto aos pensamentos ruins, aqueles em que eles iriam redobrar a atenção para deixarem a porta e a janelinha de suas casinhas bem fechadas, foram preguiça, chorar, não emprestar as coisas, como seus brinquedos e outros objetos, brigar e quebrar os brinquedos. Este momento foi uma rica oportunidade para observar crianças tão pequenas expressando alguns de seus pensamentos e até sentimentos. Em um outro momento, observamos que ao final das aulas especializadas, os alunos estavam se despedindo das professoras de uma forma inoportuna. Conversamos então com as crianças, explicando-lhes que a despedida poderia ser tranquila e afetuosa. Mas mesmo com esta observação, os alunos continuavam muito agitados no momento da despedida. Dias depois desta vivência, lemos novamente a história Chico, o Valente. Mostramos a eles que aquele comportamento estava atendendo a um pensamento mandão. Então, propusemos um desafio, que eles ficassem atentos e lutassem contra aquele pensamento. A partir desse dia, ao final de cada aula especializada, alguns alunos começaram a ir até a nossa mesa para contar que tinham conseguido se despedir das professoras com tranquilidade. E em seus rostinhos vinha estampada também a alegria por terem conseguido.
Valorizamos o esforço de cada um, dizendo que eles estavam sendo muito valentes. Convivências como esta, favorecemos que os alunos observassem seus próprios pensamentos, refletidos em uma conduta mais adequada, conquistando a oportunidade de conviver melhor com colegas e professores, tornando o final de cada aula um instante mais feliz. Dando continuidade ao trabalho, certa manhã, na qual havia no planejamento da turma a ida ao parquinho de areia e depois ao parquinho de brinquedos, conversamos com eles sobre o significado da palavra respeito. Esta conversa foi realizada devido a muitos episódios em que as crianças estavam empurrando uns aos outros, ou então fazendo brincadeiras de agarrar, puxar, bater ou gritar. Explicamos que em qualquer brincadeira era preciso respeitar o colega, tratando com cuidado e carinho. Lançamos então o seguinte desafio: que todos ficassem bem atentos às brincadeiras no parquinho e observassem quais pensamentos estariam presentes. E que depois eles iriam fazer uma atividade em sala de aula. Assim, por meio do brincar e do a chance de experimentar a atenção aos movimentos mentais, pois é muito importante nos mantermos atentos aos pensamentos, pois eles são capazes de comandar o nosso pensar, as nossas ações e até o nosso sentir. Como combinado com a turma, ao retornar à sala de aula, cada criança analisou como foi o seu comportamento, identificando e classificando os pensamentos que atuaram. E depois, escolheram uma das carinhas dos jardins da casa mental para colocar dentro dela. Mas antes que falassem, ressaltamos que observar o nosso próprio comportamento não é algo fácil. Precisamos ser valentes para recordar do que fizemos de verdade e não do jeito que gostaríamos que tivesse acontecido. Alguns alunos avaliaram o seu comportamento como bom e, assim, escolheram as carinhas felizes, pois tinham conseguido brincar com os colegas com tranquilidade, cuidado e atenção. Outros reconheceram que precisavam realizar mais esforços para vencer alguns pensamentos negativos. Valorizamos a valentia de toda a turma, por estarem contando a vivência do jeito que realmente tinha acontecido. E reforçamos que todos os dias temos que nos esforçar para cultivar bons pensamentos e vencer aqueles que não nos deixam felizes. Com este trabalho, buscamos levar para as crianças um grande conceito para a vida, que é a realidade dos pensamentos. Gostaria de concluir a minha fala com o ensinamento do autor da logosofia. Quando isto o compreendam as crianças, vai ser para elas a iluminação da vida. Verão como a própria educação da criança se faz mais fácil, quando elas percebem como atuam os pensamentos, que podem ser auxiliares do pensar, quando se sabe manejá-los. Por suposto que são transformados em energias que, de outra maneira, quando não se tem noção disso, são negativos. Isto é, são energias que se perdem e que debilitam a vida. Muito obrigada. Professora Pamela. Obrigada, professora Nirvana. Boa noite a todos. Meu nome é Pamela, sou professora das aulas de Lógica
E gostaria de aproveitar para manifestar minha gratidão à unidade de Florianópolis, principalmente aos professores de lógica, por terem nos apresentado esta rica disciplina. Muito obrigada. O título deste projeto é Aprendendo a ser cientista do mundo ao redor e de nós mesmos. As crianças, por natureza, são ávidas pelo saber, possuem muitas perguntas e constroem naturalmente hipóteses, mas isto vai se perdendo com o passar dos anos. O cientista, biólogo, astrônomo, astrofísico e escritor de vários livros, Carl Sagan, afirma que toda criança começa como um cientista nato. Nós é que tiramos isso delas. Só umas poucas passam pelo sistema com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. Este cientista trata da ciência comum. Mas será que podemos ampliar para a ciência de si mesmo? Penso que sim. Para quem acompanhou a chegada e desenvolvimento da era da informação, fica fácil observar o quanto as crianças atualmente buscam respostas prontas através de um clique, se tornando cada vez mais passivas naquilo que chega até elas. Um dos objetivos da disciplina de lógica é estimular a construção do conhecimento através do uso das faculdades mentais e sensíveis. A logosofia ensina que ciência, a grande e verdadeira ciência, é o esforço supremo do homem para interpretar o pensamento de Deus em cada um, imensa ou pequena de suas manifestações. Em cada uma, né? Imensa ou pequena de suas manifestações. Iniciamos nossas aulas ampliando o conceito do que é ser um cientista, inclusive de nós mesmos. Levamos os alunos a observarem a importância do cultivo de alguns valores para sermos bons cientistas, como a disciplina, a vontade, a paciência, a constância, a valentia e o esforço. Mostramos a importância de seguirmos as etapas do método científico. Ilustramos essas etapas apresentando uma animação feita com o cientista Isaac Newton. E combinamos que, a partir daquele momento, formamos uma grande equipe de cientistas, o que deixa os alunos estimuladíssimos e a fazerem grande parte, né, grandes investigações capazes de chegarem a uma compreensão lógica do que ocorre ao nosso redor e ao nosso interno. As aulas são agradáveis e convidam a pensar, observar, refletir e a levantar perguntas e hipóteses. Estas são registradas em um grande painel, podendo ser investigadas e respondidas através do método científico, com a apresentação de conceitos e observações das maravilhas da criação. Eu vou exemplificar uma das pesquisas que realizamos com as turmas do Infantil 4 e 5 sobre o mundo interno. Com o objetivo de explorar o mundo externo para caminhar para o interno, iniciamos os estudos com uma experiência para investigar e descobrirmos do que as coisas são feitas. Descobrimos que elas são feitas de matéria, e que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Com base neste conceito de matéria, demos início a algumas experiências para descobrirmos o que ocupa espaço. Explorando alguns objetos, explorando alguns objetos e até a água, pergunto se o ar é feito de matéria. Logo vem a resposta: claro que não, professora. Pergunto, por que não? E eles falam que não é possível ver e nem tocar o ar. Com isso, demos início a uma nova experiência para testarmos se o ar é feito de matéria. Pego um balão, encho de ar e faço a pergunta: o balão está cheio de ar. Será que o ar também é feito de matéria? Neste momento, todos participam ativamente da construção das hipóteses e começam a perceber que existem coisas que não vemos, mas que ocupam espaço. Após essa experiência, pergunto se eles sabem de algo que possuímos em nosso interno, mas que não conseguimos ver. Muitos respondem:
o pulmão, o coração. Mas falo que se formos a um médico e se ele precisar cortar para mexer no nosso coração, ele vai conseguir ver o coração e mexer no pulmão. Eles concordam, mas não conseguem responder o que temos dentro de nós que não conseguimos ver. Neste momento, convido os alunos a fazerem a seguinte experiência. Fechem os olhinhos e agora observe o que vai acontecer no interno de vocês. Então eu falo, pensem em um carinho bem gostoso do papai ou da mamãe. O que vocês estão sentindo? Após um tempo, alguns correm para responder. O amor, o afeto, a alegria. E olha, eu já ouvi alma e espírito. Fazemos uma festa, pois descobrimos que possuímos algo que não podemos ver, mas conseguimos sentir. Depois pergunto se há algo mais e faço a segunda experiência. Pego o balão cheio e falo que vou soltar, mas que não é para eles pegarem. Assim que solto o balão, ele rodopia pela sala, né? Devido ao ar saindo, ele rodopia pela sala e para perto de uma criança que, sem perceber, corre e pega o balão. Neste momento, pergunto por que a criança pegou o balão se combinamos que não deveria pegar? Fazemos a experiência novamente e eles tornam a pegar o balão. Pergunto o que está acontecendo e dou a dica de que existe algo em nossa mente que pode nos levar a ter atitudes boas ou não. Rapidamente, eles percebem e respondem, são os pensamentos, professora. Parabenizo as crianças e explico que temos que ter atitudes aprovadas por nós e que não podemos deixar o pensamento fazer o que quiser. Se combinamos de não pegar o balão, temos que ser mais fortes que o pensamento que está querendo que eu pegue o balão. Neste momento, eles percebem e ao repetir a experiência, quando solto o balão, fazem um grande esforço para não pegá-lo. Vamos assistir um pequeno registro deste momento. Mas, se eu perceber o pensamento, eu consigo controlar. Então, eles precisam fazer. Vocês vão perceber o pensamento e vão controlar. O ar, eu não vou conseguir controlar aqui. Na hora que eu soltar, a pressão do ar é tão grande que ele vai ter impulso. Vai parar em qualquer lugar. Agora, o pensamento, você não tem controle aí, combinado? Dois, três, e... não vai pegar! Muito bem, cientista! Muito gostoso. Ali o cientista, ele faz um esforço, o outro colega ainda ajuda. Não pode pegar. É muito bonitinho. É lindo ver, né, a capacidade que as crianças possuem de perceber a força do pensamento atuando sobre elas e o esforço que precisam fazer para obedecerem a um propósito. Assim, elas vão aprendendo a ser cientistas do mundo à sua volta e da própria vida, ampliando gradativamente a capacidade de se conhecer, conviver, participar, explorar e expressar suas descobertas e compreensões. O patrono da nossa querida escola, Gonzales Pecote, ensina que quando as leis da lógica e analogia atuam juntas, abre aspas, a inteligência imediatamente observa, comprova essa realidade e depois seria um crime duvidar, porque jamais se deve duvidar daquilo que alguma vez chegou à consciência como uma verdade, como uma realidade. Obrigada. Obrigada, Eliane. Obrigada, professora Pamela. Chamo agora, então, o Fundamental 1, a Mônica, coordenadora. Boa noite, queridos professores. Que alegria estar com vocês. Sou a Mônica, coordenadora pedagógica do Fundamental 1 do Colégio Logosófico Cidade Nova.
A pedagogia logosófica nos oferece muitos recursos para trabalharmos visando a formação integral dos alunos para que sejam seres capazes de pensar, sentir, fazer o bem e ser feliz. Sabemos o quanto é importante o desenvolvimento da sensibilidade por meio do cultivo dos sentimentos. Estamos aprendendo e nos esforçando muito para que em todos os conteúdos desenvolvidos com as crianças seja realizada a interpenetração dos conceitos, elementos logosóficos, favorecendo o cumprimento da missão, por meio do trabalho desenvolvido com o Plano Logosófico de Educação e da aplicação do método. A professora Márcia apresentará o trabalho desenvolvido com o projeto literário, o livro A Grande Descoberta, de Graziela Brite. Boa noite, queridos professores. Eu sou a Márcia, professora do 3º ano do Ensino Fundamental da Unidade Cidade Nova. Apresentaremos para vocês o trabalho que realizamos em 2021, com uma turma do 3º ano, sobre a generosidade. Dentro desse projeto, realizamos várias atividades. Selecionamos trazer para vocês o trabalho realizado com esse conceito. Tivemos como base o seguinte ensinamento: quem é generoso ao aprender é generoso ao ensinar, mas nunca terá que se exceder nessa generosidade, pretendendo ensinar antes de haver aprendido, do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Inicialmente, trabalhamos o conceito de generosidade apresentando imagens com vários exemplos de generosidade que o Criador nos presenteou através da natureza. Usamos imagens do sol, que generosamente aquece e ilumina a terra, das árvores que nos oferecem seus frutos, flores e sombra, além da água e do oxigênio tão abundantes na natureza. Logo, os alunos começaram a compartilhar suas percepções e observações demonstrando que compreenderam o que foi levado. A partir dessas manifestações, também produzimos uma lista para registro no caderno de todas as observações levantadas. Iniciamos, então, a leitura do livro A Grande Descoberta, de Graziela Brite Fátio. E a partir das conversações e reflexões sobre a amizade, simpatia e generosidade, foi possível observar que os alunos perceberam os movimentos internos das personagens e relacionaram com a própria vida. Ouvimos manifestações como escolher ser generosa fez com que a Isa, personagem principal, ficasse mais feliz. Apresentamos o ensinamento norteador e conversamos sobre a importância de aprender, cultivar valores e sentimentos para ter a oportunidade de ser generoso, ensinando o que já se sabe. Assim, anelando que cada um pudesse voltar a observação para si mesmo, foi proposto que cada aluno pensasse e planejasse algo que aprendeu e pudesse ensinar aos colegas. Dentre as diversas atividades ensinadas pelos alunos, tivemos arrumar a cama, preparar uma receita culinária, adestrar o cachorrinho, passos de capoeira, lavar as mãos corretamente, ser organizado guardando os brinquedos ou como cuidar dos pais. As trocas continuaram por muito tempo em nossa sala de aula. Foi muito estimulante ver o exercício da generosidade encher de alegria os nossos dias. As crianças compreenderam também que podem ensinar por meio do exemplo, a ser obediente, organizado e respeitoso. Ainda trabalhando o conceito de generosidade, nossos alunos criaram um jogo da memória com atitudes generosas. Buscando praticar a generosidade de forma consciente, adotamos um novo hábito em nossa turma, que era o de criar propósitos generosos. Toda semana, os alunos planejavam mais uma atitude de generosidade que poderiam incluir em seu cotidiano
e colocavam em um baú que levamos para a sala, sabendo que a cada novo ato enriqueceriam mais ainda a sua vida. Ouvindo os relatos, observando os desenhos e as atividades, tão lindos e que vocês podem ver nos slides, percebemos que as crianças conseguiram ampliar suas compreensões acerca do conceito estudado e, o mais importante, colocando em prática. Os alunos puderam refletir sobre o que sentiram e, ao ensinar aos colegas aquilo que já sabiam. Nós vamos assistir um pequeno vídeo com o relato deles agora. Olá, meu nome é Isadora e com a ajuda dos estudos da generosidade, eu estava brincando um dia com a minha irmã no quarto. Aí chegou a hora de guardar. Aí eu ensinei ela a guardar e com isso eu ensinei ela também a ser organizada. Eu fiquei muito bem e feliz ao ensinar isso a minha irmã. Tchau! Oi, meu nome é Laura e essa atividade da generosidade foi uma experiência muito boa, pois pude ensinar aos meus amigos como fazer alguns vestidos, que nem minha mãe me ensinou. Fiquei muito grata e feliz ao ensinar aos meus amigos. Olá, meu nome é Rafael e aprendi com a minha mãe a arrumar a cama. E depois de muitos treinos, eu ensinei para os meus colegas e me senti muito feliz. Fofos. Em nossas conversações, intercambiamos atitudes generosas que poderíamos adotar em nosso dia a dia. Dessas reflexões nasceu a Cartilha da Generosidade. Cada criança deu sua contribuição com o objetivo de levar às famílias e aos amigos as experimentações que vivemos, difundindo o que já aprenderam. Planejamos um número artístico com a música Aprendendo com a Natureza, do CD Felicidade, recordando de toda a generosidade presente na criação, onde culminamos o tema com uma linda apresentação online para as famílias. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho e agradecer principalmente a professora auxiliar Elisiane. Obrigada, Márcia. Vou passar a palavra agora para a Mariana, coordenadora do Fundamental 2. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês hoje. Meu nome é Mariana, sou coordenadora pedagógica do Fundamental 2 e, juntamente com a Jéssica, que é assessora educacional do segmento, apresentaremos uma experiência muito especial. O aluno, desde o seu ingresso no Colégio Logosófico, recebe conceitos importantes para a sua formação integral. Esse trabalho vai sendo realizado ao longo do tempo, de forma gradativa, respeitando a faixa etária, levando-os à prática em sua própria vida. O Fundamental 2 é uma etapa de muitas mudanças, desafios, novidades. Daí que se faça necessário um trabalho para conhecer e ampliar os conceitos, que sabemos que haverão de guiá-los para uma concepção mais profunda e ampla da vida. Como afirma González Pecote, durante esse período, a mente é o campo virgem e fértil em que germina e se desenvolve rapidamente qualquer ideia ou pensamento. Se estes tendem para o bem, a vida se tornará útil e benigna. Se tendem para o mal, a vida se tornará sombria e estéril. Nada, portanto, pode ser mais propício quando se trata de educar as mentes dos mais novos do que ilustrá-las com toda a clareza e amplidão acerca dos problemas e pontos com os quais a consciência haverá depois de tomar um contato mais imediato. O
trabalho com a pedagogia logosófica no Fundamental 2 vem ganhando cada vez mais espaço no cotidiano dos conteúdos comuns curriculares. Desafio, adoramos. Com os estudos e planejamentos dos projetos institucionais, temos a oportunidade de ter uma clareza dos elementos norteadores, já iniciando com ideias que podem ser melhoradas e ampliadas ao longo do ano. A imagem do guarda-chuva é de grande eloquência para entender o planejamento dos projetos. A pedagogia logosófica é a fonte de todos os conceitos. Dentro desse guarda-chuva está o projeto anual, que abarca todos os demais projetos institucionais. O projeto anual tem se constituído um importante apoio para os docentes relacionarem os conteúdos concorrentes com os conhecimentos logosóficos. Diante desse contexto, surgiu o projeto Good Acts for a Better World, acompanhando os trabalhos realizados pelas disciplinas Artes Visuais, Educação Física, Geografia, Língua Portuguesa, Produção de Texto, Inglês e Matemática, viu-se a oportunidade de realizar com as turmas do 6º e 7º anos um projeto multidisciplinar, que contemplou o projeto anual de 2021, Por um Mundo Melhor ou For a Better World. Elencamos os seguintes objetivos para o projeto: contribuir para que os alunos compreendam a importância de seu papel frente a si mesmo e à sociedade para a construção de um mundo melhor. Estimular a observação interna, favorecendo o cultivo de valores e o conhecimento de si mesmo. Despertar o querer ser melhor para fazer o bem de forma consciente. Todos esses objetivos corroboram com a missão do nosso querido colégio. Sou a Jéssica e vou dar continuidade nessa linda experiência. Eu vou continuar contando para vocês, né? Boa noite, né? Como ensina Gonzales Pecote, é necessário prodigalizar a todos, e a juventude em particular, uma nova instrução, muito superior à comum. Instrução que deverá cobrir a extensão de quase toda a vida, já que o aperfeiçoamento humano não é obra de uns poucos anos. Conhecimento de certas leis universais permitirão ao homem experimentar a magnitude de suas prerrogativas, cujo valor é incalculável e fará com que se sinta, ao mesmo tempo, sua enorme responsabilidade diante dos problemas de sua existência e do mundo. Fizemos um trabalho com os alunos relacionados às leis de trânsito, relacionando as leis de trânsito com as leis universais. Mostramos que as leis universais regem a vida do ser humano e que para sermos pessoas de bem e para termos atitudes acertadas, devemos conhecer os princípios dessas leis, para atuarmos de acordo e não infringi-las. Iniciamos o projeto de forma leve, interessante, dinâmica, envolvente, rica em aprendizados e conceitos para a vida. Como deve ser tudo que vivemos, não é mesmo? Em sala, os professores desenvolveram os seguintes trabalhos. Em inglês, tivemos a oportunidade de trabalhar a valorização do uso das palavras, pois a comunicação favorece o convívio e a paz entre os povos. Realizamos conversações com a turma em inglês sobre as atitudes que é possível ter no trânsito que contribuem para um mundo melhor. Perguntas feitas em inglês em que os alunos respondiam usando o mesmo idioma, o que favorecia ampliar o vocabulário da língua. Em português e produção de texto, os alunos criaram folhetos informativos,
através do estudo do gênero campanha comunitária, utilizando a linguagem verbal e não verbal, difundindo assim o que se aprendeu, ou seja, cumprindo duas prerrogativas do ser humano: aprender e ensinar. Em geografia, para favorecer a vida em sociedade, partindo de uma realidade prática vivida no trânsito, destacou-se a organização espacial, a mobilidade urbana e a acessibilidade, bem como a importância da compreensão de todos frente à convivência humana, relacionando com aspectos que correspondem às atuações de um cidadão de bem. Em artes visuais, os alunos criaram um BART, painel coletivo ilustrado. Durante a confecção desse, os alunos tiveram a oportunidade de colaborar uns com os outros, trabalhar em grupos e refletir sobre as atitudes de bem, que favorecem a todos, nós mesmos, né, e os ambientes em que frequentamos. Já em matemática, trabalhou-se a importância dos símbolos universais na comunicação, que em muitas situações utilizam formas geométricas, favorecendo o entendimento das leis que regem a sociedade em que vivemos. Chegamos à educação física. Desenvolvemos jogos corporais, em inglês, envolvendo o aprendizado de forma lúdica e feliz, entendendo a importância da obediência às regras. Com todo esse conhecimento vivo, pulsando nas mentes e nos corações, foi planejada uma atividade prática, com o objetivo de experimentar na própria vida o que se estudou e difundir os conhecimentos para os alunos do Fundamental 1. Momento de muita alegria e de trocas, em um ambiente feliz. Na culminação do projeto, recebemos as visitas dos agentes da BH Trans. Eles conversaram com os alunos sobre a importância de conhecer e respeitar as leis de trânsito, além de realizar um trabalho educativo na porta da escola. Os agentes responderam às perguntas em inglês. Excelente oportunidade de exercitar o idioma. Vou ler aqui para vocês 2 depoimentos, de uma professora e de um aluno, sobre o trabalho que foi realizado. A professora Suki, de Geografia, traz: além da aplicação dos conhecimentos obtidos em cada disciplina, os alunos tiveram a oportunidade de ensinar para os menores, praticando a generosidade ao compartilhar o que aprenderam. A atenção aliada à bondade nos permite um olhar especial para o outro, entendendo que cada um de nós, como cidadãos, somos capazes de contribuir para um mundo melhor. A aluna Júlia Borges, do sexto ano, trouxe: o projeto Good Arts for a Better World foi muito legal. Adorei aprender e participar, principalmente do dia que pude ensinar aos alunos menores tudo o que aprendi durante as aulas e que levarei para a minha vida, pois entendi que através das minhas atitudes posso mudar o mundo. A pedagogia logosófica nos ensina: aprender generosamente significa também abrir o coração para a verdade que se manifesta nele. Quando se aprende generosamente, também se ensina generosamente. Ensina-se sem manchar a mente, com nenhum pensamento egoísta ou mesquinho. Ao fazê-lo, se oferece aquilo que se recebeu primeiro, em homenagem à verdade manifestada em cada um, em homenagem aos conhecimentos que foram assinalando a rota e indicando as atuações mais acertadas a cada passo. Nós, da Unidade Cidade Nova, agradecemos a oportunidade e deixamos a todos um forte abraço. Até sempre, boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, nós que agradecemos, quantas experiências ricas, né? E fiquei pensando na oportunidade de já treinarmos
a sermos sintéticos, né? Então, estão aí de parabéns, viu? Muito obrigada. E aí, retornamos, né, no dia 10 de maio, com a atividade, com a plenária, então, de Buenos Aires. Um abraço a todos. Muito Boa noite, obrigada. Muito lindo. Vidas curiosas. Parabéns, Cidade Nova. Obrigada, Até logo. Muito lindo. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Parabéns, muito bom. Obrigada pela oportunidade. Excelente. Parabéns, Cidade Nova. Lindos relatos com discípulos, parabéns. Emocionar o coração. Parabéns a todos, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos, trabalho excelente.